Donald Trump estuda restringir o acesso do ministro Alexandre de Moraes a serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos, bem como bloquear as contas do magistrado na Apple e no Google, Big Techs sediadas em solo norte-americano. Gente, vamos lá. Praticamente todo mundo de classe média alta, os ricos no Brasil, usam iPhone. Imagina, o sujeito fica proibido de usar o iPhone e todos os sistemas, né, ligados à Apple, iCloud, por exemplo. Além disso, ele perder acesso ao Google e todo o universo do Google. A controladora, né, do Google, acho que é Alphabet, né? Cara, a gente tá falando basicamente de YouTube, a gente tá falando do Android, a gente tá falando do próprio indexador, né, do sistema de buscas do Google, a gente tá falando do Drive, a gente tá falando de muita coisa. E além disso, ele tá estudando os serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos. A gente não tá falando de empresas americanas, a gente tá falando de empresas que atuem nos Estados Unidos. Você tem empresas aéreas brasileiras, eu acho que praticamente todas, que têm atuação nos Estados Unidos, que tem voo para os Estados Unidos, sem falar que são filiadas. Mesmo empresas aéreas brasileiras que eventualmente não funcionem nos Estados Unidos, elas estão filiadas a outras ali, a KLM, a Air France, né, que atuam nos Estados Unidos. Então, assim, basicamente, o Alexandre de Moraes vai ter que andar de jatinho, né? Não que ele já não ande, né? Ele só já anda de jatinho, mas vai ficar com mais dificuldade para voos para Europa ou voos para os Estados Unidos, né? Que como os jatinhos costumam ter menos autonomia para fazer viagens mais longas, imagino que aí sim seja um empecilho, porque já de voo comercial ele já não anda dentro do Brasil, que ele não consegue mais andar na rua, né? Aliás, eu fico pensando sobre duas hipóteses, né? Você se coloca no lugar do Alexandre de Moraes. Para mim, as duas hipóteses são as seguintes: ou a sua vida é um inferno, ou você considera que é praticamente insuportável, ou se não insuportável, né? Um martírio, um sofrimento muito grande. Você não poder andar na rua, você não poder ir para uma padaria, você não poder ir para um restaurante, né? Ou você considera, né, que é um puta de um fardo, né? Você ter essa péssima imagem que o Alexandre de Moraes tem e faz por merecer. Ou então, ele deve viver numa bolha tão isolada, em lugares tão restritos, muito elitistas e em que ele é celebrado, né? Os lugares mais frequentados pela esquerda, e ele nem sente a pressão de fora, que ele nem sente a rejeição da maior parte da população brasileira, eu incluso, que considera que ele é um sujeito autoritário. Das duas, uma. O que vocês acham, hein? Será que ele acha, no mínimo, um saco, né? Não poder andar na rua como uma pessoa normal? Ou será que ele vive numa bolha tão isolada que ele nem sente esses efeitos? Bom, de todo modo, vamos lá, ó.